queridos amigos da Web Luz. Com muito prazer, estamos novamente aqui com vocês no nosso colóquio com Mariluza. Por favor, assistam os programas, enviem seus questionamentos. Vamos aprender juntos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. Nós buscamos sempre o amor no exterior e seu mapa está interiormente traçado. Gibran Khalil Gibran, no livro Simplesmente Amor. Aliás, amor é um assunto inesgotável e que tem sido muito explorado de forma indevida. Vamos à pessoa que nós vamos saudar hoje. Eu te saúdo. Eu te saúdo, Antônio Francisco Lisboa, nascido filho do português Manuel Francisco Lisboa e da escrava Isabel, um mulato genial que ficou mundialmente conhecido como Aleijadinho, devido às mazelas provocadas por uma doença que o incapacitou. Mesmo vítima desta doença, ele participou da Inconfidência Mineira e deixou no adro de Congonhas o testemunho da sua participação, do selo da loja Inconfidente, nos 33 degraus da Igreja Bom Jesus de Matozinhos e o seu apelido nos próprios profetas do adro. Vocês podem ver isso no livro Aleijadinho, Iconografia Maçônica, ou lendo o livro Confidências de um Inconfidente, de Tomás Antônio Gonzaga. Vão reconhecê-lo também na figura do Miguel Ângelo, no livro de mesmo nome, no qual ele demonstrou a sua genialidade e enfrentou nada menos do que 9 papas durante a sua trajetória artística, deixando esculturas portentosas, deixando os seus desenhos, os seus prédios arquitetônicos e a pintura na Capela Sistina, onde ele retratou muitas das pessoas da sua época. Então eu te saúdo, querido amigo Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, que permanece para nós até hoje como exemplo maior de dedicação, de amor e de genialidade. Nós vamos abordar um tema que está inserido no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a partir da pergunta 489 até a 521. Então, ele é um tema que remete a muito estudo relacionado ao progresso do ser humano e dos espíritos em geral. Nós vamos falar hoje sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores, os espíritos familiares e aqueles que nos são simpáticos. É um assunto inesgotável, porque nesta época de tantas dissensões, de tantas lutas entre povos, nacionalidades, grupos, religiões e lutas intestinas na era econômica, em que nós parece que não aprendemos nada com tantas civilizações, tantas conquistas, tantos filósofos, tantos luminares. É bom que nós saibamos que existem anjos da guarda. Sim, são espíritos muito superiores. Estão acima dos espíritos puros. Kardec nos mostra que há uma hierarquia de espíritos. Nós temos aqueles inferiores, aqueles que começam como nós começamos, simples e ignorantes, e depois, através de muitas jornadas, vão evoluindo até que passam pela categoria dos espíritos maus,
dedicado ainda a um lado de muita imperfeição, de muito erro, de muita ação no mal, para depois passar dos espíritos inferiores e maus para aqueles melhores. Então ainda vem os espíritos levianos, os espíritos zombeteiros, os espíritos brincalhões. Depois entramos na categoria dos espíritos bons, aqueles que começam a se dedicar a ações benéficas, querendo agir de forma a compensar tudo aquilo que já fizeram de mal e intervir não apenas no próprio destino, mas no destino das outras criaturas. Então eles começam a participar de grupos, e sejam familiares ou grupos maiores, num sentido de progressão, de progresso, de aprendizado. E então vão para o campo, às vezes, da ciência, da intelectualidade, ou vão para o campo moral, ou vão para o campo ético, na atitude, no pensamento, na vibração, na tarefa, seja ela pequena, seja ela já uma tarefa mais missionária. E nós vamos verificar que esses espíritos mais evoluídos, os anjos da guarda, estão acima dos nossos mentores e espíritos protetores. Eles já pertencem a uma hierarquia dos veneráveis mensageiros celestiais, aqueles que estão ligados a Jesus. E Kardec fala, nós temos os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins na escala evolutiva. Mas se nós ficarmos com o anjo da guarda, nós vamos ver que antes de se tornarem anjos, eles são espíritos protetores de pessoas, de grupos, de nações. E é muito fácil a gente identificá-los. Por exemplo, quando vemos no Obras Póstumas Kardec conversando com vários espíritos, então espíritos simpáticos como Hahnemann, como São Luís, como outros que deixaram suas mensagens, não só no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o primeiro espírito que fala com Kardec dá o nome de Zéfiro. Depois é que vem o espírito da verdade, que se identifica para ele como um espírito familiar. Ou seja, quem foi que falou que era o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Esse espírito da verdade era, portanto, o governador sideral do nosso planetinha Terra, o espírito mais evoluído da Terra. E se identifica com Kardec como um espírito familiar, ou seja, Kardec tinha sido da família de Jesus em sua época. Ele tinha sido o João Batista que veio preparar o caminho de Jesus. E depois ele viria com o Consolador prometido para novamente consertar as veredas do Evangelho, revivendo o cristianismo na sua pureza e falando tudo aquilo que Jesus não pudera falar senão por parábolas à sua época. Veja, então Kardec tinha um espírito protetor, tinha os espíritos familiares, tinha os espíritos simpáticos e tinha o seu mentor principal, que era o espírito da verdade, que dirigia realmente todos os fenômenos mediúnicos no mundo, que atrairiam as pessoas para o fenômeno, e em cima do fenômeno mediúnico, que era a pedra basilar, se ergueria todo um arcabouço doutrinário da nossa evolução, da nossa realidade, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. É muito importante que a gente avalie isso com o critério científico, filosófico e religioso, nesse tripé da nossa realidade espiritual. Então, anjo da guarda todos nós temos. Olha que maravilha!
Isso é um prêmio até para quem não merece. Kardec fez perguntas muito diretas a respeito do anjo da guarda. Ele perguntou, por exemplo, se há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger. E a resposta foi sim. Então nós vamos ver Kardec com Zéfiro, o espírito da verdade e outros. Inclusive eu digo que a esposa dele era um amigo protetor ali do lado, que ela depois da morte dele ficou 14 anos tocando a doutrina espírita, né? Quase não se fala do valor dessa mulher. Nós vamos ver o Chico Xavier. Ele tinha um espírito amigo da mãe dele, Maria João de Deus, que falava com ele. Mas ele tinha também Emmanuel, que era o seu principal mentor, que depois traz Bezerra de Menezes, traz André Luiz, trouxe Humberto de Campos, que redundou naquele processo terrível contra ele, mas que ele ganhou galhardamente, e depois muitos jovens e pessoas desencarnadas ao longo dos anos, dando os seus milhões de mensagens. Então são mais de 400 e tantos livros, todos com muito ensinamento. Então Chico foi sempre encaminhado por Emmanuel, que não lhe regateou proteção, mas também foi muito severo na direção da mediunidade de Chico. Nós vamos ver, por exemplo, no nosso caso, nós temos Tomás Antônio Gonzaga, que tem uma paciência de Jó para dar os seus livros sobre a história, sobre os Inconfidentes e a sua avaliação em cada época e para a atualidade. Ele chega até a falar da atualidade no seu livro Sem Tempo para Chorar. E ele nos trouxe mais de 90 pintores dirigidos por Leonardo da Vinci. E outros espíritos que têm se manifestado através de nós, através da literatura, da música, da pintura. Então, mesmo na desobsessão, os grupos trabalham com fraternidades. Então, a fraternidade dos pretos, a fraternidade dos índios, a fraternidade do cálice de Maria Madalena, a fraternidade da Rosa Mística de Nazaré, dos lanceiros de Maria, dos médicos de Bezerra de Menezes, dos irmãos do deserto, dos árabes, dos japoneses, dos chineses, dos incas, dos egípcios. São muitas as fraternidades. Os espíritos se ligam por afinidade e vêm trabalhar dentro daquilo que lhes é afim. Ou seja na ciência, ou seja na arte, ou seja no socorro. Eu até brinco que o plano espiritual tem um grupo do GOP, né? Tem o BOP, que ajuda na desobsessão, ajuda no socorro, porque a humanidade está muito necessitada disso. E como nós podemos, então, ver essas ligações? É pelas aptidões, pelas afinidades de grupos que eles, então, vão trabalhar nos hospitais, vão trabalhar nos centros espíritas, vão trabalhar no socorro, vão trabalhar nas pesquisas, vão trabalhar na arte, na política, na religião, em todos os campos. Como nós podemos avaliar, então, esse anjo da guarda? Ele é um espírito de uma hierarquia superior, acima do nosso espírito superior, né? Os nossos mentores. E nós vemos até no Apocalipse como que se resolve toda essa dinâmica terrível do mal tentando dominar o mundo, isso pela visão mediúnica de João Evangelista. Eu fui procurar, né? Então, a seca do rio Eufrates, que está acontecendo agora, e os reis do Oriente vêm dominar o Ocidente, é o que está acontecendo com o domínio do Ocidente, através da China, através do domínio dos bens materiais, das riquezas materiais que esses países têm, do BRICS e tudo mais. E então o que João apresenta como solução? Alguém que está acima do anjo da guarda, o arcanjo Miguel. Então a dimensão do arcanjo Miguel, que ainda está abaixo dos querubins e serafins, é que dá a intervenção maior de Jesus para que o mal não domine a terra, né? E esse espírito protetor, então, ele se liga a gente desde o nascimento? Sim, geralmente está ligado a nós antes até do nascimento
e até o momento da nossa morte, muito depois, em várias encarnações. A ligação é muito ampla, a dedicação deles é incrível, porque eles são mais evoluídos do que nós. Então, eles têm aquele carinho de um pai pelo seu filho, aquele carinho de um professor pelo seu discípulo, de um cientista pelos pesquisadores. E a sua atuação é voluntária ou é obrigatória? Pode até lhe ser indicado fazer isto, mas não é obrigado a fazê-lo. No momento que ele aceita essa tarefa de ser um anjo da guarda, ela se torna voluntária e ele conhece os percalços e as dificuldades que aquela criatura a quem ele se dedica vai lhe causar. Mesmo porque a atuação dele, embora seja muito direta, eles são superiores e quase sempre a gente, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade, nós não os atendemos, né? Então a tarefa deles é difícil, é contínua. E desde as coisas mais simples até as mais difíceis, a dedicação dele é total, mesmo quando nós não os atendemos, por causa do nosso livre-arbítrio. E aí pergunta, por que eles então não agem de uma forma ostensiva? Muitas vezes até agem, nos salvam a vida, nos ajudam, colocam pessoas no nosso caminho, nos empurram a fazer as coisas, mas não pode ser mais ostensiva ainda, porque senão tiraria o mérito da nossa ação, das nossas escolhas, né? Eles abandonam seus protegidos? Não. Muitas vezes os protegidos é que não os escutam e abandonam todo aquilo que lhes é entregue, quase que de bandeja. E esses anjos da guarda são necessários à nossa evolução? Sim, o ser humano é um dos seres mais frágeis da cadeia da nossa evolução. Embora ele tenha racionalidade, ele nem sempre sabe usá-la da forma melhor para si e para os outros. É como a criança que nasce. A criança precisa dos pais, ela é totalmente dependente. Então, eles são necessários. E as pessoas ficam, eu não posso saber o nome do meu protetor? Pode. Se ligue bem a ele, atenda-o. Ele acaba lhe dando o nome, como Emmanuel deu, como o Tomás Antônio Gonzaga deu para mim. Eu já cheguei no Chico sabendo quem era meu mentor. Então, não é difícil saber o nome. Como os espíritos familiares dão na psicografia, 95% das pessoas são psicógrafas, então nome de filhos, nome de parentes, dos mentores também, dos protetores também, dos mestres, cada um na sua condição e possibilidade que a gente lhe dá. Os espíritos bons existem. Há também espíritos maus nos acompanhando? Sim, mas eles não estão programados para nos acompanhar como anjo da guarda. Eles vêm atraídos pelos seus grupos, pelas associações, pela nossa profissão e por aquilo que a gente faz. E da mesma forma como existe o espírito protetor, o anjo da guarda das pessoas, existe também das nacionalidades. No Brasil é o anjo Ismael. Tiradentes é um mártir que se tornou mentor. Na França é Santa Genoveva, mas é Joana d'Arc. Na Inglaterra tem também os seus mentores. E isso nós vemos muito através da literatura que nós recebemos. Joana d'Arc, ela dirige o trabalho das nacionalidades, direcionando todos os líderes das várias nacionalidades. E é muito importante que a gente saiba disto, porque atualmente as palavras mudaram seu significado. Democracia, república, ética, moral estão sendo usadas de uma forma errada. O exemplo é o Conselho Mundial da Paz, utilizado pela nomenclatura soviética, tendo como presidente Ramesh Chandra. E isso a gente vê bem no livro Hidra Vermelha, de Carlos Elias Sanches Azambuja. E vemos também, através da utilização dos grandes filósofos como Aristóteles, como Sócrates e outros, e em nome de ONGs, em nome da paz,
estão tentando implantar uma ditadura marxista, como já diz Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tomemos cuidado para não sermos aliciados pelo canto de sereia, lindo e maravilhoso, de palavras utilizadas, mas de uma forma errônea e de uma forma totalmente vilipendiada. Que possamos usar os nossos conselhos dos nossos anjos da guarda de países e particulares, transformando o mundo naquilo que ele foi feito para fazer, onde somente o mal único será não fazer o bem.